Ajeitando. Aí, já estamos ao vivo aí, galera. Boa noite, graça e paz aí. Estamos chegando nessa segunda-feira na nossa live aqui da comunidade Alicerce para estar esse momento aí junto com o pessoal, falando um pouco desse amor de Deus, nos aprofundando ainda mais. Saudações aí da comunidade católica Alicerce. Graça e paz, pessoal, boa noite. A gente tem que cumprimentar duas vezes, né? Mas tudo bem, a gente fala agora, aí depois a gente fala de Não, novo. cumprimentar é com a gente mesmo, né? Com a gente não tem boi não, cumprimentar. A gente pode conversar com a turma, né? A gente gosta de conversar, a gente gosta de escutar, a gente abraçar, não pode, né, agora, mas depois quando passar, de cumprimentar as pessoas, conversar com a gente mesmo, né? Então a gente fica aqui, pessoal, esperando por vocês. Ou assim, depois, lembrando que essa live fica salva, aí você pode conferir no canal do nosso YouTube, no canal do YouTube e também no IGTV do nosso Instagram. Então esperamos por vocês para que a gente possa partilhar sobre a palavra de Deus, aquilo que ela faz na nossa vida a cada dia. E galera, assim, enquanto o pessoal vai entrando aí, é bom a gente ir atualizando as pessoas aí em relação à nossa comunidade, aquilo que nós estamos vivenciando aqui, né? Vocês que estão nos acompanhando, muitas pessoas têm falado assim, tenho acompanhado aí os stories de vocês, aquilo que está acontecendo aí na casa de vocês, muito bacana, muito legal. Até hoje, fui na casa de uma amiga da comunidade, fez uma doação aí pra gente. Ela falou, estou acompanhando os stories de vocês, como é que estão as obras, como é que está fazendo. E essa curiosidade das pessoas nos encanta, porque fazem com que as pessoas também façam parte desta obra. Então a gente está aqui sabadão, a gente teve um mutirão aí novamente aí com os amigos da comunidade. Foi um dia aí que vários amigos vieram aqui, né, os homens fortes aí, para a gente começar a nossa obra na casa aqui da comunidade. Então fizemos o baldrame ali, fizemos aí 11 traços. Tem que comemorar, gente, porque hoje vai casar. Tá chegando o dia, né, desse dia tão importante na comunidade, também nas nossas vidas. E a gente aí trabalhando, né, junto com o pessoal, veio com a disposição 11 traços de concreto aí, virando aí. Então agradecemos as pessoas que vêm nos ajudar, as pessoas que fazem as suas doações, pessoas que estão participando com a comunidade nesse tempo de pandemia, né? O Danilo, marido da Ju, da comunidade Checada, entrou. Ele entende bem de construção. Bem, vocês podiam vir nos visitar, viu, Danilo e Ju? A gente está esperando e ajudar bastante aqui na construção da casa do Anjão e da Gabi. E é dessa forma, né, que a gente vai manter a obra da comunidade. É uma obra que é de Deus, então não é uma obra humana, né? Claro que conta com o nosso esforço, conta aí com a nossa presença, com aquilo que nós podemos fazer aí, com a nossa disponibilidade, com a nossa criatividade, mas essa obra é de Deus, é Deus que provê tudo, é Deus que vai direcionando os nossos passos, é Deus que vai dando aí as direções que nós precisamos dar para aí mais profundamente aí levar a palavra de Deus, levar o evangelho para a vida de todas as pessoas, atingindo todas aí vamos dizer, os estados de vida, né, hoje que nós encontramos na nossa sociedade. Hoje apareceu no Face para mim, Angel, uma lembrança de que nós gravamos um vídeo que na época fazia 4 anos do Ação Jovem. Então hoje já faz uns 2, 3, 14, 15, 16, tô contando aqui, gente. Pouco bom matemática, né? A gente usa o dedinho pra contar, né? 7 anos que nós iniciamos a Ação Jovem, hoje, tá fazendo 7 anos de Ação Jovem. Ação Jovem, pra quem não sabe, galera, o que é a Ação Jovem? A gente fez a Jornada Mundial de Juventude, né, inflamado aí com as palavras do Papa, encantado aí com aquilo que o Papa trouxe, né, a igreja em saída. O Papa queria uma igreja na rua, uma igreja que fosse ao encontro das pessoas. Aí o nosso fundador aí foi inspirado, né, com essas palavras do Papa aí. Então ele falou, eu não quero um grupo de jovens, eu quero uma ação da juventude. Eu quero a juventude aí na rua, eu quero a juventude
nesse encontro com as pessoas. Então foi aí que nasceu o Ação Jovem. A gente ia para o shopping, a gente ia nos hospitais, visitava as pessoas nas casas. Idosos. A gente fez muitas missões, né? E eu até compartilhei esse vídeo no meu Face e eu escrevi assim, queridos jovens, nós não paramos a nossa missão. Né? Nós estamos aqui vivendo a nossa vocação, nos fortalecendo, nos reunindo, rezando, trabalhando, porque nós estamos nos preparando para corresponder aos anseios da nossa juventude. Nós estamos aqui na comunidade, né? Aqueles que precisam podem estar falando conosco, podem nos procurar, mas nós vamos voltar com os nossos projetos em breve. Logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos com vocês também e Deus vai nos conduzindo. Né? A palavra de Deus nos diz que há um tempo para cada coisa. E agora, nesse tempo, Deus está nos conduzindo. As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas e agora? Vocês não estão em missão nas escolas, não estão na Fundação Casa? Mas assim, a vida de um consagrado, gente, não é vivida somente nas missões externas. Vivendo a nossa vocação, nós estamos fazendo a nossa diariamente, missão. Né, essa vivência. Nós estamos vivendo, buscando cada vez mais a nossa identidade e vamos permitindo com que Deus vá nos conduzindo para onde Ele quer, para os caminhos que Ele tem para cada um de nós. Então essa é a vida missionária, esse deixar-se moldar por Deus a cada dia. E aí, né, nesse período todo, nós temos feito alguns vídeos para a Fundação Casa, para estar também levando uma mensagem de esperança, de fé para os meninos que estão presos lá na Fundação Casa. Nós estamos aqui com as nossas lives para estar próximo de você, para não te deixar sozinho, para no momento assim, a gente vai conversando com muitas pessoas nas nossas entregas de pizza, de pão de mel, quando nós vamos receber as doações dos nossos sócios, e a gente sabe o quanto tem sido difícil para todo mundo. Nós queremos fazer essa live para fortalecer a sua fé, para nos unir a você, ao seu sofrimento e dizer para você assim, ó, coragem, coragem, porque você não está sozinho. Deus está conosco e Deus cuida de todas as coisas. Deus está olhando para todos, né, cara? Eu queria já deixar as saudações aí ao Rafael que está entrando aí, a Ana, desculpa aí, Ana, deixa eu ver aqui, Ana Rita Ferreira, o Igor, é difícil identificar ali, mas a galera que vai entrando aí, saudações, deixa aí seus comentários, vão deixando aí seus pedidos de oração, que é o momento que a gente vai mergulhar, gente. A Heloísa. Cadê a Heloísa? No Face, um abraço, Heloísa do Romão. Olha, que Deus abençoe, Heloísa. Gente, vai nos acompanhando aí que nós vamos mergulhar hoje, cara, na palavra de Deus, mês da Bíblia. Mês de mergulhar na palavra de Deus, galera. Não tem como ser cristão se não mergulhar na palavra de Deus, cara. Então, aqui está a nossa identidade. Exato. Aí, que é o tema da live hoje, né? Exatamente, acertou o tema da live. Sempre eu fico aí meio perdido, né, nessa questão de tema, mas hoje eu dei certeiro, é a identidade. A nossa identidade é a partir da palavra de Deus. E a gente vai começar com a nossa oração já, pedindo para que o Espírito Santo possa direcionar as nossas palavras, que o Espírito Santo possa chegar aí na sua casa também, abrindo o teu coração, te atendendo nos seus anseios, nas suas necessidades. A Bruna vai então puxar essa oração para a gente, para que o Espírito Santo possa ir à frente dessa nossa live. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós nos reunimos diante do Senhor, né? Nossa capela está aqui ao lado, nos unimos a você e quero começar já pedindo ao Espírito Santo sobre a sua vida, pedindo ao Espírito Santo sobre a sua história, sobre aquilo que você está vivendo neste momento. E que o Espírito Santo nos conduza para que o nosso coração possa acolher a palavra de Deus, para que no nosso coração possa acolher essa novidade, o que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar com que a palavra do Senhor produza bons frutos, frutos de santidade, que Deus possa se revelar a nós nesta noite, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos dê coragem e que o Espírito Santo faça de nós homens e mulheres, jovens, novos, para que a gente consiga
ter aí uma fé constante, uma fé consciente, consistente, para que a gente possa enfrentar os desafios da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu falei, tô falando de novo, né? Porque tem pessoas que estão entrando agora. Então, sejam todos bem-vindos e vamos nos unir, né? À vontade de Deus, à palavra do Senhor, aquilo que Ele quer falar e revelar a cada um de nós. Beleza, galera, não deixe de abrir a sua sala de vídeo aí, compartilhar com outras pessoas que precisam da palavra de Deus. Se você tem certeza que você tem algum amigo ou alguma amiga que está necessitando essa noite, então aí o pessoal do Instagram manda um direct lá, avisando aí, a galera do Alicerce está aí nessa live, então vamos aí pegar a sua palavra de Deus. Já peguei aí. Em Mateus 9, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 10. 2 versículos só, Mateus 9, do 9 ao 10. Mateus 9. Mateus capítulo 9, do versículo 9 e 10. O evangelho de hoje, né, gente? A igreja, a nossa liturgia está celebrando o dia da conversão, né, o dia do chamado do apóstolo Mateus, né? Então hoje nós vamos nos unir à nossa liturgia e vamos falar um pouco do quanto que essa passagem, do quanto que a vida do apóstolo de São Mateus tem a contribuir para a transformação da nossa vida, para uma mudança da nossa vida. Quer ler? Eu leio. Pode ler, se ele é bem, se ele é bonito. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Pessoal, o tema da nossa live hoje é assim: na Bíblia encontramos a nossa identidade. Porque, de fato, vocês vão nos ouvir falando isso, não só agora no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas em muitas outras lives dessa verdade, que a Bíblia é uma verdade da nossa história. Por que a nossa história? Porque aqui está a história da humanidade, está a história da salvação. O que Deus pensou quando criou o ser humano? O que Deus pensou quando Ele mandou seu Filho para morrer por mim e por você, para nos dar a salvação? Então aqui nós vamos encontrar nos diversos personagens bíblicos do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento também, nós vamos ver o quanto que muitas vezes nós vamos nos assemelhando à vida de cada pessoa que se encontra aqui na Palavra de Deus, de cada personagem. E a liturgia da nossa Igreja Católica é muito rica porque ela nos propõe isso, nos encontrarmos, nos depararmos conosco mesmo a partir das histórias da narração bíblica de cada personagem que aqui se encontra. E falando um pouco hoje da celebração que nós estamos tendo sobre o chamado, a vida de Mateus. Primeiro eu gostaria de lembrar que Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então, isso significa que ele podia cobrar Mateus era um corrupto, Mateus era um ladrão. Que nem a gente olha hoje para os dias de hoje, né? Essa corrupção, tudo isso, Mateus provavelmente era desse meio, né? Porque ele cobrava
poder romano e pegava uma parte para ele. Então nós sabemos que Mateus que não era bem visto pela sociedade. As pessoas, a sociedade não gostava de Mateus, porque eles as roubavam. Né? Ele colocava um peso, ele tirava das pessoas até aquilo que elas não tinham. Só que é interessante agora esse milagre que a palavra de Deus nos coloca. Gente, Mateus estava sentado fazendo o seu trabalho, roubando as pessoas, oprimindo as pessoas. E de repente, um certo dia, Jesus passa. A palavra de Deus, o próprio evangelista, não narra o diálogo que ele teve com Jesus. Provavelmente, aí eu brinco, né? Se fosse mulher ia ser complicado, porque daí se fosse uma mulher aqui já ia perguntar quem você é, onde vai ser, já ia fazer mil e umas perguntas. Pra onde que a gente vai, né? Pra onde que a gente vai, Senhor, né? Já ia fazer um questionamento para Deus. Já ia igual, Jesus, né? Fazer mil e uma perguntas, né? Não ia nem deixar Jesus responder, já ia emendar uma pergunta atrás da outra. É interessante porque se a gente for ver o diálogo que Jesus teve com as mulheres, a gente vai ver, né, a diferença aí com a mulher samaritana, depois com a mulher cananeia. A gente vai ver que sempre tem um diálogo entre Jesus e as mulheres, mas aqui não. Jesus passa, olha para Mateus, Mateus levanta e segue Jesus. E é interessante porque Jesus trouxe para Mateus. Quando Jesus olha para Mateus, Jesus mostra a Mateus que ele valia muito mais do que o pecado que ele estava cometendo. Jesus olha o coração de Mateus. Jesus não olha o erro. Jesus não nos olha nos nossos erros e nos nossos acertos. Jesus olha por aquilo que ele sabe que nós somos. Então Jesus olha e enxerga em Mateus uma grande capacidade de ser um homem de Deus, de ser um homem que iria transformar a vida das pessoas e dar a ele uma vocação específica. E no entanto nós vamos ver que a partir do momento que Mateus dá o sim dele, que passa a seguir Jesus, o que acontece? Outros publicanos e outros pecadores sentam-se à mesa com Jesus. Mateus consegue fazer com que outras pessoas queiram conhecer Jesus a partir do sim que ele deu a Jesus. E a palavra de Deus ela nos traz um detalhe muito importante, dizendo que Mateus levantou-se e pôs-se a caminho. O que isso significa? Que para seguir Jesus, nós precisamos deixar os nossos vícios, nós precisamos deixar a nossa vida de pecado, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para nos colocarmos numa posição de mudança, de transformação de vida, para de fato buscarmos outros valores, outros caminhos. Eu já vou deixar vocês falar, só vou falar uma coisa que eu me lembrei agora do que o Maurício fala para nós, nosso fundador. A gente não pode deixar as coisas por deixar, porque senão fica um vazio. Eu deixo, por exemplo, Mateus. Gente, vamos ser sinceros, né? Ele deixou uma vida de conforto, ele deixou uma vida de poder, ele deixou uma vida de ganhar dinheiro fácil. Você acha que quem que não quer estar ali também, né? Ele deixou essas coisas. E Mateus estava acostumado com uma vida fácil. Mateus estava acostumado em ganhar um dinheiro fácil. Mateus estava acostumado com isso. E de repente ele se coloca num caminho totalmente contraditório daquilo que ele estava vivendo. Mas ele encontra no Cristo um valor maior. Aí tem sentido, gente. Então nós só vamos conseguir mudar de vida quando a gente encontrar em Jesus Cristo esse valor maior. Porque daí eu vou ter coragem de deixar. Porque eu vou perceber que tudo aquilo que traz um certo conforto para mim, tudo aquilo que muitas vezes serve de refúgio contra a minha verdade, contra as minhas histórias, tudo aquilo que muitas vezes traz um certo conforto aí, eu vou encontrar no Cristo um valor maior. E aí eu vou encontrar no cristianismo uma força e um sentido para a minha vida. Quando a gente olha, eu vejo assim, Mateus, né? Quando eu olho para a história de Mateus, e quando você fala assim desse conforto, eu acho que é um conforto desconfortável. Sabe? Sim. Eu vejo assim que as pessoas buscam esse conforto,
Mas quando as pessoas estão vivendo esse conforto, as pessoas estão desconfortáveis com as situações. Porque hoje o que a gente vê no mundo, né? Eu acho muito interessante, porque o que Jesus chega numa situação na vida de Mateus muito confortável. Uma situação talvez, que nem se falou, de estabilidade. E essa é a ideia hoje de uma vida boa. Estável, né? Sem problemas, sem... Putz, cara, a galera tá procurando isso hoje. O mundo hoje busca essa estabilidade, facilidade. Quanto mais fácil para mim é melhor, ganhar dinheiro fácil. Então, Mateus é a expressão do modelo de vida aqui de muitas pessoas. Sem sacrifício, né? Sem esforço, cara. É você se colocar ali e você ter a possibilidade de viver uma vida boa somente a partir da sua inteligência ali, né? E isso daí o tráfico de droga faz, né? O que o tráfico faz? Ele faz as pessoas, seduzem as pessoas e as pessoas então começam a ir atrás ali, atrás daquela droga e a vida do cara, ele ganha muito dinheiro com isso e a vida dele se torna estável, mas dentro de si há uma instabilidade. Por quê? Porque Mateus, cara, ele vai viver fora da sua identidade. Mateus, o que é identidade? A Bruna, como uma boa professora, né? Como uma pessoa que se formou em letras aí, ela pode falar o que é essa identidade pra gente, né? Vamos lá, dona Bruna, identidade, o que é isso no popularzão quer dizer pra nós? Vou até falar, mas você estava estudando aquela hora. Ah, mas é bom! Identidade, gente, é aquilo que nós somos de fato. Não é claro que quando eu falo assim, hoje as pessoas perguntam assim, quem é você? A gente vai atribuir as nossas tarefas. Ah, eu sou professora, eu sou advogada, eu sou médico. Ótimo, muito bem. Isso é uma parte de você. Mas a identidade é aquilo que é único, é aquilo que é só seu. É aquilo que está por dentro, é ser você mesmo. É sempre o mesmo. É isso que a gente estava olhando aqui antes de começar. Na identidade, ser sempre você mesmo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu sou uma professora, mas tem tantas outras professoras. Sim. Claro, eu não sou, né, gente? Sou consagrada, mas estou dando um exemplo, né? Na escola nós somos professores. A molecada chama a gente de professor. Então, nós somos professores. Só que tem tantos outros professores como eu. O Angel era metalúrgico, tem tantos outros metalúrgicos como ele. Então, essa não é a identidade dele. Agora, por exemplo, quando a gente vai tirar o nosso RG, né? Só nós temos, como é que chama? A digital. A digital. Nós temos uma digital única e exclusiva que é nossa. Que é nos dado por Deus, né? O nosso DNA, só nós temos. Então, é aquilo que de fato me difere das outras pessoas. Aquilo que eu tenho como único. De ser aquilo que Deus escolheu para eu ser. Como uma missão única. Por exemplo, eu gosto de falar da comunidade. Deixa eu só ter essa identificação da comunidade. Todos nós viemos para cá por sermos chamados por Deus, certo? Para realizarmos um carisma. Mas cada um de nós, dentro da nossa identidade, temos uma missão única. Só para vocês entenderem como que a identidade é algo único e exclusivo. Todos nós, 12 consagrados aqui da comunidade Alicerce, temos a mesma missão e os chamados por Deus. Mas cada um de nós devemos corresponder de uma maneira única e algo peculiar que Deus nos chama a fazer e realizar. E eu queria justamente entrar nessa questão da identidade de uma forma muito simples, né? E o porquê que a palavra de Deus revela essa identidade em nós. Porque, gente, aquilo que a Bruna falou dessa questão da identidade, ela é que ela revela aquilo que somos. Né? É só através da identidade que ali está quem de fato nós somos. E a identidade hoje já mudou muito essa questão da identidade, né? Mas antigamente o que vinha na identidade? O nome do pai, o nome da mãe. Ali vinha a filiação, né? Ali você, eu sou filho de tal pessoa, data de nascimento. Então ali é aquilo que era a sua verdade. Eu lembro que a gente, quando ia, não tinha idade para ir no clube, que a gente tentava falsificar. O Ney tá aí, Ney? Você sabia, o Ney tá acompanhando a gente, para entrar na Ferroviária, que era o clube aqui de Pinda.
Quantas pessoas que falsificavam a sua identidade, inclusive a Bruna, que na entidade ela falsificava, trocava foto lá, colocava foto de outra pessoa, Mãe. né? Para poder entrar no clube lá. Isso que era? Você falsificava a sua identidade, ou seja, você não demonstrava para aquela pessoa que estava verificando ali a sua verdade. Exato. Aquilo lá não era você. Você escondia, né, dentro de uma idade que não era sua para fazer algo que também não correspondia à sua idade. A sua idade. Ou seja, você estava fora do quê? Primeiro, daquilo que condizia à sua idade. Da sua realidade. E daí, depois, você enganava a outra pessoa para viver algo que estava fora daquilo que de fato era a sua verdade. Né? Porque o que lá tinha? Lá tinha bebida, lá tinha o ficar, lá tinha a questão das músicas mais sensuais e tal. Ali tinha algo impróprio para alguém que tinha aquela idade. Então, o que você falsificava para viver uma realidade que não era sua? E, gente, isso daí é importante a gente lembrar, porque isso daí continua com a nossa vida. A gente vai dando continuidade para a nossa vida, falsificando a nossa identidade. A gente vai tocando a nossa vida, vivendo uma realidade que muitas vezes não é nossa, buscando uma verdade que não corresponde àquilo que Deus escolheu para que vivemos. Eu vejo muito isso, a questão familiar, né? Quantas pessoas que têm dificuldade de assumir a sua própria realidade familiar. Quantos pais, né? Eu via muito da juventude dentro das escolas, era um caso que o pai falava, você não é mais meu filho, nem precisa me chamar mais de pai. Quantas mães, né? Você não precisa mais me chamar de mãe. Ou seja... Ou a mãe que simplesmente vai embora mesmo, né? O pai que abandona. Que perde, né? A sua identidade ali. E, gente, Mateus vivenciava justamente isso, a sua falsidade. O encontro com Jesus, naquele momento, faz com que Mateus, primeiro, se levanta e se coloca diante daquele que era a pura verdade. Não te engano. Quando Mateus levanta e olha, e Jesus olha para Mateus, aquele olhar de Jesus revela, tipo, Mateus, não adianta mentir para mim, eu sei quem você é. E é por isso que Mateus levantou, porque diante da verdade, gente, a mentira não prevalece. Diante da verdade da nossa vida, nós não queremos mais viver com aquilo que sobra. Porque a mentira a gente aprende desde criança, né? A mentira tem perna curta e o Pinóquio, né? Quem mente, o nariz cresce. Porque uma mentira, ela não sustenta a nossa vida. E mesmo que Mateus vivia uma vida ali de facilidade, de conforto, todos nós temos algo que se chama consciência. E a consciência, ela vai nos acusando, ela vai revelando, você não faz parte disso. Você não faz parte, você não está inserido dentro da sua realidade, dentro da sua identidade. E quando Jesus passa, ele olha para Mateus e Mateus enxerga a verdade da sua história. A verdade de quem ele é, ou pelo menos assim, quem ele pode ser. Porque Jesus olha para nós acreditando que nós podemos ir além do que nós estamos indo. Gente, quem nunca passou por essa experiência de diante da adoração? Ai meu Deus, você fala de adoração, né? Fico lembrando do meu encontro pessoal com Jesus. E diante ali de Jesus Eucarístico, você olha e fala assim, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero a sua vontade, porque você vai sendo conduzido por um amor real. Por um amor que de fato fala assim, eu quero essa verdade, eu não quero mais viver de sobras, eu não quero mais viver a ilusão. Só que daí o que acontece? Eu encontro com Jesus, eu me deparo com a verdade da minha vida. Aí eu começo a caminhar. Eu quero viver o cristianismo, eu quero viver os valores, eu quero encontrar a minha identidade, eu quero descobrir quem eu sou. Só que nessa descoberta de quem eu sou, eu começo a passar por algumas dificuldades.
Porque Jesus não falou assim, me segue que você vai ter uma vida de conforto como você tem agora. Me segue que eu vou realizar todas as suas vontades. Me segue que você não vai ter problema nenhum. Olha, você vai encontrar quem você é e você vai ver o quanto isso é fácil. Não. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque a busca da verdade, gente, também é uma busca que dói. Porque nós vamos vivendo uma vida de falsidade, entre aspas, né? Nós vamos vivendo de massa, nós vamos vivendo de excessos. Hoje na Canção Nova o padre falava isso, ele explicava que assim, as pinturas, por exemplo, de Michelangelo, são pinturas belíssimas, e lá no Santuário Pai da Misericórdia a gente vai ver aquela imagem de Nossa Senhora, né? De Pietrá com Jesus nos braços. E que imagem maravilhosa! A gente para diante daquela imagem, você fica contemplando a beleza, a fortaleza de Nossa Senhora com Jesus em seu colo. E aí perguntaram para Michelangelo como que ele conseguia pintar, né, fazer obras tão maravilhosas. E ele falava assim, eu na verdade não faço nada, eu só tiro os excessos. E Deus, gente, nesse caminho de descoberta de quem nós somos, Deus só vai tirando os excessos da nossa vida. Nós vamos nos enchendo de coisas que na verdade não nos pertencem. E aí Deus vai tirando. E quando Deus vai tirando esses excessos, dá uma sensação de vazio. Porque eu penso, nossa, mas isso aqui me dá uma segurança. Esse vício me traz uma segurança. Né? E de repente você vai se deixando sem segurança. E você vai vivendo, aí você entra em crise. Não, quantas pessoas falam assim, e eu muitas vezes passei por isso. Estou rezando, entreguei minha vida a Deus e estou cheia de problemas. Ai, Deus esqueceu de mim. Só que daí o que acontece? Ao invés de você usar uma fé para te dar fortaleza, numa fé que te transforma uma pessoa protagonista, você começa a usar uma fé de vitimismo. Ai, eu não consigo. Ai, eu sou fraca. Ai, mas eu sou assim mesmo, mas eu sou condicionada pelo trauma X, pelo trauma Y. E não. Olhar para a vida dos santos, como hoje a gente celebra São Mateus, é olhar para uma vida que, enquanto nós estivermos nessa vida, nós temos a capacidade de nos transcender. E transcender, eu não estou falando de morrer para a vida eterna, estou falando de ser gente, de ser aquilo que Deus espera que nós sejamos, que nós temos essa capacidade de ser aquilo que Deus espera com que nós sejamos, de usar o cristianismo a meu favor nesse sentido, de eu ter força de vontade, de eu conseguir lutar muitas vezes contra aquilo que é minha vontade e meu desejo, de voltar para trás. Mas eu sei que eu não quero viver uma vida olhando para trás, a minha vida, para frente. Porque se eu ficar olhando para trás, eu vou cair. Se eu ficar olhando para trás, eu vou parar, eu vou retroceder. Madre Teresa, diante de uma dificuldade que ela enfrentava, ela falava assim para uma das meninas que moravam com ela, né? A menina contando das dificuldades que ela estava passando, Madre Teresa falou assim, só não olhar para trás. Olhe sempre para frente, olhe sempre para aquilo que ainda o Senhor vai nos falar. Então se eu puder hoje te dar uma dica, eu falo isso para você. Você que está vivendo o seu cristianismo, você que está aí na igreja, pare de olhar para trás, olha para frente. Olha para aquilo que Deus ainda pode fazer. Muitas vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente perdeu, né? Mas quando eu não estava na igreja, quando eu não era casado, quando eu não era consagrado, quando eu não era isso, aquilo, era tão bom. O que é o passado era? Porque não vai voltar mais. Não tem como, ficou para trás, né? O verbo era significa isso, o passado, não tem como voltar. Mas você precisa viver sempre, para frente. Vai caminhando para frente. E aquilo que o meu fundador sempre fala, assim, continua. Continua porque nós temos um Deus que olha para nós. Continua porque nenhuma dor é eterna. Continua porque aquilo que a gente não entende hoje, em Deus nós entenderemos lá na frente. E uma das coisas que o Maurício ensina para nós aqui enquanto formação é isso. Continue, vá caminhando para frente, porque Deus nos espera ali na frente. Porque ali nós vamos encontrar uma resposta, ali nós vamos encontrar alguém que precisa de nós, ali nós vamos encontrar um sustento, né? Alguém que vai nos dar a mão, alguém que vai nos abraçar, alguém que vai nos acolher e nos ajudar.
Gente, quando a gente olha para a vida dos santos, ou quando a gente olha para essa realidade, a gente precisa estar muito bem atento a essa verdade, né? Que a gente está buscando. Porque é uma forma muito grande assim de enganação da nossa parte, né? Senão a gente vai vivendo uma história, a gente vai vivendo um modo de vida assim que não condiz com a nossa verdade, que não condiz com a nossa realidade, né? Quando você foi falando, eu venho refletindo, eu gosto muito de Moisés, porque Moisés é muito essa expressão dessa vida que muitas vezes se deixa da sua verdade. Porque o que acontece com Moisés, né? Moisés, ele vive dentro daquele ambiente, Moisés, ele tem a sua história, Moisés, ele cresce dentro ali da casa do faraó, com as riquezas do faraó, se torna um grande homem, e Moisés se depara com uma verdade, que era o seu povo, que era o povo hebreu ali que sofria, né? Era o povo que sofria, era um povo ali que estava ali vivenciando, e Moisés, ao ver aquela situação, Moisés acaba sendo tomado pelo impulso, comete ali uma morte ali, um assassinato, e depois Moisés ele foge. Então, o que acontece? Ele vai viver uma realidade muito diferente daquilo que ele foi chamado a viver, daquilo que o seu próprio ser, na sua identidade, naquilo que Deus o criou, naquilo que era um projeto de Deus para ele, Moisés abandona. E olhar para essa situação, vai passando o tempo, que Moisés, ele se acomoda, assim como Mateus também aqui na palavra, ele se acomoda com aquela situação, mas ele se acomoda fora da sua verdade, fora da sua realidade. E vivenciar fora da sua verdade, e vivenciar fora da sua realidade, é só um encontro com o Cristo, um encontro com Deus, que faz dar aquele estalo na nossa vida, para que a gente possa voltar aquilo que nós somos. E Moisés tem esse encontro na sarça. E Moisés, ao ver a sarça ali, que se consumia ali, né, que ardia, mas não se consumia, e ver esse chamado de Deus, Moisés se encontra com a sua identidade. Nossa, quem eu sou de fato? Eu fui chamado por Deus para quê nesse mundo? Eu fui chamado para Deus para salvar o meu povo. Só que nós vivemos essa realidade aqui. Nós vamos vivenciando os dias de hoje da nossa vida completamente fora da nossa verdade. E nós vamos nos cansando muitas vezes, porque nós fazemos muitas vezes opções na nossa vida que precisam ser vivenciadas dentro da verdade. E quantos relacionamentos que a gente vai vendo ali de matrimônio, de namoro, ou relacionamentos da própria amizade, que as pessoas, elas estão vivendo totalmente fora, elas se cansam, e elas não assumem uma verdade, e vai buscando em outros caminhos, atender às suas necessidades, porque não consegue lidar com a sua verdade, não consegue lidar com a sua realidade. E se nós olharmos para o contexto da vida, nós vamos percebendo que nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão vivendo de sobras de mundo. As pessoas estão vivendo daquilo que está sobrando do mundo. É assim que as pessoas hoje estão vivenciando a sua vida. As pessoas vão vivendo uma vida e vão, por exemplo, trabalho, vão vivendo o estudo de tudo de qualquer jeito, que quando perde isso, vai vivendo do que sobra, vai vivendo uma vida arrastada, vai vivendo uma vida que não encontra mais um sentido. Por quê? Gente, Deus, Ele sempre, para formar a nossa identidade, para que nós cheguemos àquilo que nós precisamos ser, Deus, Ele não vai nos deixar passar por essa vida sem passar pelos desafios.
Porque os desafios, o que os desafios fazem em nós? Os desafios formam a nossa identidade. Os desafios vão formando o nosso caráter. Olha para Moisés, olha para Mateus. A vida era tranquila, a vida era boa, a vida era assim, mas existe uma identidade que precisa ser plena. A identidade ela precisa chegar na sua plenitude. E para que essa identidade chegue na plenitude, é preciso que passemos por essa vida e vamos sendo formados diante dos desafios, porque é os desafios da nossa vida que vai fazendo com que desperte em nós aquilo que Deus sabe que nós somos. Eu vejo assim, quando Deus chama Mateus, não é que Mateus estava numa vida ruim, não. Talvez seria muito boa, porque eu vejo as pessoas hoje, né? É muito boa a vida da forma que as pessoas vivem. E elas são felizes, a gente não pode contestar isso. É feliz. Mas o encontro com Jesus Cristo faz com que essa provocativa em nós, que a gente pode ser mais. A gente pode ser mais. Mateus era cobrador de imposto, publicano ali. Talvez ele conquistou esse cargo, não sei, né? Não narra. Mas quando ele tem encontro pessoal com Jesus Cristo, o encontro pessoal com Jesus Cristo desperta nele: eu posso ser mais. Eu posso. A experiência com o mestre, a experiência com esse homem me faz ser mais. É o que vários outros homens da Bíblia passaram. E é por isso que não nos prendemos às nossas fraquezas. E é por isso que Paulo diz, né? É na fraqueza que eu me faço forte. É na fraqueza que está a totalidade da minha força. É quando eu me sinto fraco, porque Deus se faz todo em mim. Então, se nós olharmos para essa realidade, para esse encontro, nós vamos percebendo que a nossa identidade, ela só será plena. O que nós precisamos ser, de fato, na nossa totalidade, só encontraremos na eternidade. Se não for na eternidade, nós não conseguiremos, né? Nós não... Ali, se não for diante de Deus, ali no juízo final, não estará completa a nossa identidade. Porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida, a totalidade da nossa vida está em Deus. A totalidade daquilo que somos está em Deus. E os caminhos para que vivamos nessa terra, para ir ao encontro daquilo que somos, daquilo que podemos ainda realizar, está nos passos que nós vamos dando em Deus. Se não for em Deus, a nossa vida vai ficando uma vida paralisada, a nossa vida vai ficando uma vida empacada, a nossa vida vai ficando uma vida que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e a gente não vai construindo, relacionamento. A gente não vai mais construindo o verdadeiro amor. A gente não é mais desafiado, porque o amor é justamente esse desafio de encontrar um novo sentido novamente, de olhar para o outro, de acolher o outro. E quando nós paramos a nossa vida diante daquilo que só nós queremos, só nós vivenciamos, quando nós olhamos somente para nós, e não nos coloquemos a seguir Jesus como Mateus o fez, a gente fica paralisado. A gente paralisa a nossa história. A gente paralisa a nossa vida e a gente vai percebendo hoje o quanto de pessoas, e nós também dentro da igreja corremos esse mesmo risco de ficarmos paralisados na nossa história, né? E o que nos paralisa, gente, é justamente uma busca daquilo que nós somos. Então, não tem outro caminho. Ou eu estou construindo a minha vida na mentira, ou eu estou construindo a minha vida na verdade. Quando eu falo minha vida, é essa construção da minha identidade, de quem eu sou.
Então, eu só tenho esses dois caminhos para alicerçar aquilo que eu sou. Deus nos chama pelo nome. Deus nos dá um nome, filhos de Deus. Claro que o nosso nome, né, biológico, os nossos pais nos escolhem, mas ninguém vem a esse mundo se não for por vontade, por querer e por desejo. Deus nos conhece, nos chama pelo nome. E é por isso que em toda a narração da Bíblia você vai ver Deus chamando as pessoas pelo nome. Moisés, Samuel, Mateus, Pedro. Então Deus nos chama. Paulo, porque me persegues? Deus nos chama pelo nome. Agora é interessante, não sei se vocês já perceberam isso, o mundo não nos chama pelo nome. Quando você vai hoje nos lugares, o que as pessoas falam? Qual é o seu CPF? A sociedade não pergunta o nosso nome, eles perguntam o nosso CPF, porque eles querem que nós sejamos números. Qualquer coisa é mais um número, mas Deus não. Deus não nos conhece por números, Deus nos conhece pelo nome, pela nossa identidade, porque Deus nos enxerga como único, exclusivo. É isso que Deus pensa sobre nós, que nós somos, embora Ele tenha milhares de filhos, a humanidade é filha de Deus, mas Deus olha cada filho como único, com amor exclusivo. E continua chamando a mim e a você a cada dia. Gente, o Evangelho de domingo, ontem, né? Às vezes eu me pergunto, então, ontem foi domingo. Esse Evangelho, ele vai falando as horas, né? E uma vez eu vi o padre José Augusto da Canção Nova falando assim, essa simbologia das horas, do patrão que vai chamando os seus operários, os seus trabalhadores às 15 horas, às 18 horas, para revelar que Deus o tempo inteiro está nos dando a oportunidade de encontrar-se com Ele. Entende? Que Deus está dando a você todos os dias, em todas as horas, porque quando você não vai poder pegar e pensar, mas eu não tive a oportunidade de encontrar-se com Deus. Sim, Deus nos dá a oportunidade a todo momento de encontrar-nos com Ele. Mas aí eu preciso querer, eu aceito ou não ser aquilo que eu sou. E encontrar com Jesus é isso, é não ser mais um número, é não ser a massa, mas é ser exclusivo. Isso é encontrar-se a nossa identidade, por isso que só em Deus. E assim, a mentira, ela chega uma hora que é muito difícil de se sustentar, ela é insustentável. Agora a verdade não, a verdade é eterna, a verdade não nos cansa. A verdade, por vezes, é aquilo que eu falei, ela está embutida de sofrimento, né? De luta. Hoje eu vejo que as pessoas estão perdendo a capacidade de lutar. Então, por exemplo, eu falo assim, Senhor, eu quero paciência. Quando eu me encontro, quando eu me deparo, quando eu sou inserida diante de uma situação que exige de minha paciência, eu quero retroceder. Aí eu falo, Deus não está olhando para mim, Deus não cuida de mim, mas eu estou rezando por paciência, porque de fato Deus nos fez com as virtudes, eu posso ser uma pessoa paciente, né? Eu preciso perdoar alguém. O anjo falava da questão de Moisés, né? Moisés foi colocado diante dos seus maiores medos. Moisés teve que enfrentar o faraó, Moisés teve que voltar para o seu povo, Moisés teve que enfrentar inúmeras situações. Mas a partir do enfrentamento, ele encontrou-se com o poder de Deus e ele transformou-se em quem ele é. Então dá para vocês perceberem a diferença? Que quando nós somos aquilo que nós somos, nós vamos encontrando força, nós vamos encontrando coragem e a gente para de fugir da nossa realidade. É claro, gente, que sempre é mais fácil fugir. Não tem como, né? Eu me lembrei aqui, eu assisti o Rei Leão há uns tempo atrás, né? O filme. E eu me lembro que depois que o pai do Simba morre, o tio dele, eu falo Oscar, mas não é Scar. O tio dele fala assim pra Simba, foge. E aí Simba foge e vai viver o Hakuna Matata. Seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Gente, não existe isso, não dá pra gente esquecer os nossos problemas pra gente viver, porque os problemas vão estar aí. Esses dias, numa reunião, né, com a Daiane e com a Amanda, eu dizia isso. A gente não pode, assim, né, esquecer dos problemas. Uma hora passa, eles até passam, porque tudo na nossa vida passa, mas eles não se resolvem. Nós precisamos resolver, encarar as situações para que a gente possa ir ultrapassando e, consequentemente, ir se transformando em quem nós somos. Entende? Que passar por um problema
resolver as situações vai mostrando para mim mesmo, não para o outro, mas para mim mesmo quem de fato eu sou. Que eu não sou essa pessoa fraquinha, eu não sou essa pessoa que não pode fazer nada, eu não sou essa pessoa que eu acho que sou movida pelas emoções, pela ansiedade. Não, eu posso controlar os meus sentimentos, eu posso controlar os meus medos, eu posso controlar as minhas emoções. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então assim, nossa, a Karina, a gente assiste filme, né? E eu fico assim, eu me envolvo totalmente com o filme. Aí eu começo assim, não acredito que ela tá fazendo isso. Aí eu choro, eu rio, eu xingo. Mas assim, diante da realidade da minha vida, eu tenho que olhar pra mim e falar assim, Bruna, controla suas emoções. Você não pode ser movida assim. Aprenda a separar as coisas. Então assim, eu vou buscando ser aquilo que eu sou. Não ser movido pelas minhas emoções, pelas intensidades daquilo que eu sinto. Então tenho que saber ponderar, tenho que saber controlar. E isso é uma coisa que eu só consigo realizar em Deus. Porque se eu não estiver em Deus, meu Deus do céu, esse dia a gente brincava aqui no almoço, falava, ai de mim se eu não fosse consagrada, Deus me salvou. Literalmente Deus me salvou, né? Então é assim, Deus nos dá uma identidade, Deus nos dá uma vocação, Deus nos coloca situações para nos salvar. E... tem tempo ainda? Tem 5 minutos aí. Pessoal, cara, a gente precisa entrar nesse desafio, né? A gente precisa entrar dentro das verdades que nós precisamos assumir. Eu não sei qual é essa verdade que você precisa aí assumir na sua história. Talvez seja a sua família, talvez essa verdade seja o seu trabalho, né? A sua verdade seja o contexto dos relacionamentos que você tem hoje, né? De amizade ou relacionamento conjugal. Eu não sei qual é o relacionamento que você está vivendo, mas o mundo que talvez hoje está à sua volta, talvez não seja o mundo que você escolheu, talvez não seja esse mundo que de fato você quis para você, talvez não foi a família que você desejou no seu coração, né? Talvez se você pudesse optar, você nasceria em outra família, talvez se você pudesse optar, você arrumaria até outro emprego, né? Então, quantas pessoas hoje na situação que estão vivenciando profissões que não é de acordo. A maioria das outras coisas a gente escolhe, né? Namorada a gente escolhe, faculdade a gente escolhe, a maioria das outras coisas a gente sofre, mas são escolhas nossas. Mas muitas coisas não dá pra gente, né, mudar pelo fato do contexto da própria história. Gente, e não adianta fugir. Não adianta fugir da sua história. É preciso encarar a sua vida com verdade. O que vai formando a nossa identidade é se encarar a vida com verdade. É você olhar para o teu pai, você olhar para a tua mãe, é você olhar para o teu esposo, para a tua esposa. É olhar para eles, encontrar neles, eles são dessa forma, ele é assim, ela é assim. E aí sim, eu reconhecendo a forma que eles são, eu começo um processo de mudança para poder amá-lo, para poder conquistá-lo, para poder ir além. Isso daí, o fazer para o outro faz em mim uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais capacitada, desperta muito mais em mim esse anseio e essa igualdade, né, nesse amor de Cristo. Porque o segredo de Cristo estava em se doar inteiramente, nesse sacrifício. Porque, gente, não há santidade sem cruz. Não há céu sem cruz. Não adianta olhar para a realidade e não querer passar pelo sacrifício. E passar pelo sacrifício é muitas vezes desconfigurar. O que a cruz fez com Cristo? Desconfigurou, tirou a sua identidade ali de homem físico,
Cristo ficou desconfigurado. A cruz justamente era para isso. A flagelação justamente era para fazer com que a pessoa perdesse a sua identidade. Para que ela fosse perder a sua identidade é ser esquecido. É morrer como maldito. Por isso que Cristo morre na cruz, porque aquela morte era a pior morte, porque a pessoa morria como um indigente, um maldito, a pessoa perdia a sua história, a pessoa perdia a sua identidade. E Cristo ali, morrendo na cruz, Cristo, ele resgata toda a identidade da humanidade, porque ele salva cada um de nós. Mas essa salvação, para conquistar essa salvação, depende de cada um de nós, se nós estamos disponíveis ou não para viver o mesmo sacrifício, para viver esse mesmo caminho que esse homem percorreu. Mateus foi chamado para vivenciar a mesma condição de sacrifício. Mateus foi chamado para viver o mesmo sofrimento, se igualar os sofrimentos a Cristo, a viver a mesma condição peregrina de Cristo, sair da sua condição e aceitar esse desafio, para de fato chegar na eternidade junto com o Salvador, junto com o próprio Cristo. E só pra gente encerrar, gente, essa nossa identidade, ela é feita sempre de recomeços. Enquanto a gente ia fazendo essa live, eu ia me recordando de muitas coisas e o quanto muitas vezes eu tive que recomeçar. Quanto muitas vezes, gente, aqui na comunidade, inserida naquilo que Deus espera que eu seja, como consagrada à vida, eu tive que recomeçar. Eu tive que olhar no espelho a partir dos olhos de Cristo e olhar para mim e falar assim, quem eu sou? E aí todos os dias eu preciso me lembrar de quem eu sou. Todos os dias eu preciso me lembrar porque eu fui chamada para ser consagrada a alicerce. Todos os dias eu preciso me lembrar da condição que eu sou. E, por exemplo, muitas vezes nós temos dificuldades de encarar realmente a realidade, né? Mas se meu pai não fosse assim, e se, eu tive que entender isso. O se não existe dentro do projeto de Deus, dentro da nossa identidade. Existe aquilo que está acontecendo, seja a situação favorável ou não. Mas se você estiver com Deus, se você estiver de fato vivendo o seu cristianismo com fé, você vai superar as derrotas, você vai superar todas as dificuldades e você vai conseguir recomeçar. Recomece sempre, para que a gente possa ir construindo, para que a gente possa dando passos para chegar à eternidade, porque nós não fomos feitos para viver aqui nessa terra. Nós não fomos feitos para viver de migalhas, para viver de sobra, porque Deus nos fez olha o que Jesus passou por nós, para que nós tenhamos essa dignidade, para que a gente possa ser completo e de fato viver a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Então, boa noite, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Coragem, força, segue em frente, recomece e não desista de ser aquilo que Deus espera que você seja. Deus não abandona nunca seus filhos. Galera, Deus abençoe, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.